Estudo realizado na Universidade Federal do Paraná no ano de 2021, os autores avaliaram o impacto na pandemia no rastreamento e no diagnóstico do câncer de colo de útero nos anos de 2019 e 2020. Os autores, eles buscaram os dados de paciente nos bancos de dados do DataSUS e do Siscolo, que são bancos de dados especializados nos dados para o diagnóstico do câncer de colo de útero. Nesse período, eles demonstraram que houve uma diminuição em 46,45% nos papas nicolais e houve uma diminuição em 33,5% no número de biópsias neste período. Além disso, eles concluíram que houve uma redução de 25% no diagnóstico de câncer de colo de útero no nosso país. Ou seja, eles conseguiram concluir o quê? Que o rastreamento e o diagnóstico do câncer de colo de útero no nosso país foi muito negativamente impactado pelo Covid-19. Ou seja, tal atraso terá consequências no prognóstico, na cura dessas pacientes. Em outra pesquisa, os autores eles buscaram dados não apenas do rastreamento e diagnóstico, mas também do tratamento dos cânceres ginecológicos no nosso país. Estes autores eles avaliaram o impacto que a pandemia teve entre o ano de 2020 para o ano de 2019. E eles conseguiram demonstrar que houve uma diminuição de quase 4 milhões no número de Papa Nicolaus, uma diminuição de mais de 1,5 milhão no número de mamografias, houve uma diminuição também de 35% no número de biópsias e uma redução de 15% nas cirurgias oncológicas realizadas no nosso país. E essa diminuição nos exames de rastreamento, no diagnóstico e no tratamento das pacientes oncológicas tem um impacto direto na sobrevida, na chance das pacientes ficarem curadas. E o que significa sobrevida? A gente sempre fala em sobrevida em 5 anos. O que significa isso? A sobrevida em 5 anos é a chance de que aquele paciente ou aquela paciente tem em estar vivo após 5 anos do seu diagnóstico. Ou seja, quantos por cento dos pacientes diagnosticados com câncer estarão vivos depois de 5 anos. Para aquelas pacientes com diagnóstico em estadiamentos iniciais, ou seja, quando a doença ainda é inicial, a chance de estar viva após 5 anos é de 92% ou cerca de 92% para os pacientes com câncer de colo de útero. Essa chance em estar viva em 5 anos, ela cai para cerca de 17% quando essa doença é avançada. Aquelas pacientes com câncer de endométrio, a sobrevida, a chance em estar viva em 5 anos, ultrapassa 95%. E para aquelas pacientes que são diagnosticadas com doenças mais avançadas, essa sobrevida cai para próximo de 20%. E não é diferente para as pacientes com câncer de ovário. Nós conseguimos ver, então, a importância do rastreamento e do diagnóstico precoce. E para aquelas pacientes com câncer de colo de útero, um risco do câncer de colo de útero, é importante realizar as consultas rotineiras com o ginecologista e realizar o exame do Papa Nicolau. Para o risco do câncer de endométrio, seria o sangramento na pós-menopausa, ou seja, aquela paciente que parou de menstruar depois de alguns anos, começa com sangramento, mesmo que em pequena quantidade, mas persistente, ela não pode deixar de procurar o ginecologista. E aquela paciente que identifica uma alteração no ovário também não pode deixar de acompanhar. Então, se você ainda não fez o Papa Nicolau, está com o Papa Nicolau atrasado, ou tem um sangramento que não está normal, não deixe de procurar o seu ginecologista e realizar um diagnóstico precoce.